Bom dia. Isso aqui é para tirar foto, né? Então tá bom. Vamos ver se isso aqui fica durinho. Ok. Muito bem. É uma grande satisfação e uma responsabilidade estar nessa palestra, nessa ocasião, compartilhando alguns elementos da política econômica, particularmente a questão da reforma do ICMS. Eu queria agradecer o convite, queria reforçar a disponibilidade, exatamente a gente está trabalhando junto. Eu acho que o diálogo e a cooperação tem que ser a marca do trabalho do governo. Queria agradecer as gentis e sempre reveladoras palavras do ministro Delfim Neto. E eu queria dar um pouquinho o contexto também da questão do ICMS. Eu acho que, diante de tudo que a gente está vendo, agora, depois de alguns meses, de certas mudanças na política econômica, eu acho que vale a pena a gente dar um pouco de contexto antes de entrar na parte mais técnica, mais árida da reforma do ICMS. Eu acho que a primeira observação que a gente tem que fazer é que a economia está se reequilibrando. Isso é muito importante. É importante a gente ver duas coisas. A primeira é que os principais riscos que existiam no começo do ano se lidou com muita clareza com eles, e eu diria que esses riscos retrocederam. Quer dizer, no começo do ano, parece bem longe agora, mas havia pelo menos 3 grandes receios. O primeiro receio era, obviamente, o que ia acontecer com a maior empresa do país. Eu me lembro, lá um pouco antes do Carnaval, o pessoal me ligando, falando se o governo ia, o que ia fazer se todos os bondes da Petrobras fossem chamados imediatamente, se ela não conseguisse publicar o balanço, enfim, aquele quadro de desespero. O segundo é que estava predito que, a essa altura, ninguém ia estar tomando banho, aqui, pelo menos em São Paulo, e também não ia conseguir acender a luz, porque ia ter um enorme racionamento de energia e a economia ia ter, realmente ficar paralisada, segurança pública, etc. E também havia um grande ponto de interrogação em relação ao equilíbrio macro, equilíbrio fiscal, que direcionamento seria dado nessa situação, e se a gente estaria, daí a 2 meses também, pela combinação de diversos fatores, realmente perdendo o grau de investimento e numa situação caótica fiscal. Eu diria que esses riscos, se não foram completamente eliminados, eles foram grandemente reduzidos. No caso da Petrobras, a resposta que eu dei naquela época, eu acho que continua válida. O Tesouro, o governo, a Fazenda não ia fazer nada, porque aquilo não ia ocorrer, porque a Petrobras estava trabalhando, estava conversando, estava alinhando, conversando com o regulador, conversando com o seu auditor externo, criando uma solução com base na transparência, em enfrentar a realidade, em ajustar o que fosse necessário, inclusive já na época com a criação de uma unidade de compliance e uma revisão de inúmeras situações que haviam causado fragilidade dentro da empresa, tá certo? E o que a gente vê hoje é uma Petrobras que, apesar do enorme choque no mercado de petróleo, não vamos esquecer que o petróleo caiu pela metade o preço, tá certo? Está encontrando novos caminhos para ser uma empresa mais ágil, uma empresa mais focada no seu mercado-chave, e inclusive abrindo oportunidades de investimento para parceiros e para a economia, de modo geral, investidores, de modo geral, em inúmeras áreas. Inclusive, alguns devem ter visto que o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria conjunta com a Fazenda, até para a gente rediscutir as oportunidades que se abrem na medida em que a Petrobras considera desinvestir um pouco na área dos dutos e da área de transporte de gás e, eventualmente, até da distribuição de gás. São áreas em que, se você sair de um modelo monopolista, um modelo em que o dono da molécula é o dono do duto de transporte, você pode ter transformações extremamente interessantes, atrair novos investidores, criar novas possibilidades
para uma fonte de energia que, inclusive, é uma fonte de relativamente baixo carbono. Então, assim, se abre possibilidade de diversificação, melhora da qualidade da energia e ainda também o aspecto social. Então, você vê que transformação em 6 meses da Petrobras. Afora os outros mercados, distribuição, a BR Distribuidora, etc. e tal, que está sendo feito. Ainda há desafios, por quê? Porque o mercado de petróleo mudou dramaticamente. Então, é importante. A outra coisa, evidentemente, o governo, em termos de política de preços, fez o que é o certo, se afastou. Obviamente, há um certo contorno regulatório dado o tamanho da empresa, mas a definição de preço cabe à empresa. E o que nós fizemos, na verdade, foi um pouco por necessidade fiscal, um pouco até também em relação aos estados e municípios, nós voltamos à CID, que havia sido eliminada, praticamente, voltando a ter uma CID, que, no fundo, é um imposto sobre carbono bom e salutar. Na questão da energia elétrica, também o governo entrou com muita coragem. Meu colega Eduardo Braga, senador, apesar de senador, ele teve a coragem de fazer os ajustes e continua fazendo os ajustes no setor financeiro, de tal maneira que não só ajudou a reduzir o risco de racionamento, até porque na hora que você tem o sinal de preço correto, o consumo também se ajusta, mas ele deu um novo fôlego às distribuidoras, criou novas perspectivas para o setor e continua trabalhando. A gente recentemente fez um contrato, por exemplo, com o setor eletrointensivo do Nordeste, em que houve realismo tarifário, uma tarifa que permite, inclusive, se manter o investimento no setor. É uma tarifa que ela olha inteligentemente para a capacidade da gente estar investindo para ampliar a oferta de energia elétrica. Então, isso é uma estratégia fundamental. Os preços têm que refletir uma capacidade de poupança para você continuar investido. E no fiscal, bom, tem o famoso ajuste fiscal, que, na verdade, ele foi mais uma inflexão do que exatamente um extraordinário aperto. A gente, dada até a fragilidade da economia, fatores não econômicos que têm aparecido, etc., o que a gente fez foi mudar a direção. Não sendo técnico demais, se a gente olhar, por exemplo, o superávit, que atualmente é um déficit estrutural, a gente vai verificar o seguinte, que aquele balanço estrutural fiscal primário, ele vinha se deteriorando desde 2012. E o que a gente fez foi estancar essa deterioração e vamos, aos poucos, voltar a melhorar. Isso é extraordinariamente importante, porque não foi o ajuste fiscal que fez a economia parar. Na verdade, a economia vinha desacelerando e, por isso, foi tão importante a gente começar o ajuste fiscal. Até porque essa deterioração do ajuste estrutural, que vem a ser um impulso fiscal, incentivo de jogar dinheiro do governo dentro da economia para ver se ela pegava, ela foi contemporânea, na verdade, uma continuada desaceleração da economia. Tanto que a recessão está aí sendo registrada, começou lá em 2014. Então, o ajuste fiscal é indispensável, ele tem que continuar, porque a gente chegou numa situação de um certo desequilíbrio estrutural, obviamente agravado pela situação cíclica e ainda por fatores não econômicos, então a gente tem esse desafio pela frente. Mas foi estancado, aquela deterioração foi estancada e temos agora que continuar esse trabalho, inclusive com todos os ajustes no parafiscal, na taxa de juros dos empréstimos especiais e tudo isso que vai dando um novo equilíbrio à economia. E realmente a economia ela está se reequilibrando. A gente vê, por exemplo, nas contas externas, havia um crescente déficit das contas externas. Eles estão melhorando. A balança comercial começou até a ter superávit. A gente está vendo a conta corrente melhorar. A gente está vendo também uma recuperação que vinha também se enfraquecendo do FDI, do investimento estrangeiro. Até porque, pela mudança de preços relativos, pela própria mudança dos preços dos ativos em dólar, voltou a ser bastante atraente
investir no Brasil. Então, a gente está começando a ver no FDI fluxos. A gente vê, inclusive, investimento imobiliário, investimento continua investimento em empresas, etc. Ou seja, a gente vê uma recuperação no setor externo absolutamente fundamental para a gente ter equilíbrio. Aliás, foi sublinhado agora recentemente pela Moody's que a nossa solidez externa com as reservas e essa melhora de fluxos é um dos fatores fundamentais para ter mantido o grau de investimento. Então, estamos recuperando nessa direção. A gente também está vendo recuperação na inflação. Apesar do ajuste de preço, que lá que eu mencionei na área de energia e em algumas outras áreas, e, portanto, o aumento de preços desse ano ser bastante significativo, as expectativas de inflação voltaram, depois de muito tempo, a convergir na direção da meta. E vale lembrar que a meta não é 6,5%. Aliás, nem o teto da meta agora é 6,5%, porque para 2017 o teto da meta foi ligeiramente reduzido para 6%, e a meta é 4,5%. E o Banco Central está vigilante para que, na hora que a gente fez esse ajuste, se a gente realmente quer ganhar competitividade, não apenas aumentar o dólar e aumentar a inflação, ele fez o trabalho, está fazendo o trabalho, que está permitindo os indicadores, aí, focos, etc. e tal, convergirem já em 2016 para algo 5, 5,5%, e 2017 muito próximo de 4,5%. Então, em inúmeras áreas, a gente está vendo, com o esforço, o sacrifício, o desconforto que acompanha esse tipo de ajuste, mas a gente está vendo o ajuste avançar. E isso é fundamental, porque, na medida que isso vai acontecendo, você começa a entrar outra vez na área de crescimento. E, de fato, quando eu converso com empresas, principalmente empresas médias, empresas que não estão sempre olhando para o governo, o que a gente vê é o seguinte: as pessoas se mexeram nesses meses. O cara apertou o seu fornecedor, conversou com sua força de trabalho, ajustou se era necessário, também sofreu um squeezezinho do cliente. Enfim, você entrou numa nova realidade de preço, de eficiência, que permite você voltar a crescer. Você pode até voltar a crescer a partir de um tamanho momentaneamente menor, mas você começa a pegar tração, o cliente começa a voltar, porque, num certo momento, tudo para. Mas daqui a pouco a vida continua. E se você não tiver novas fontes de turbulência, você vai voltar a crescer. É assim que o ajuste acontece e é assim que está acontecendo, o que significa que a gente vai ter crescimento. Mas a gente precisa mais, a gente precisa bem mais. Por quê? Porque não é uma desculpa, é, na verdade, um alerta. Porque as nossas condições, principalmente do exterior, mudaram. E mudaram muito. A gente vem falando isso desde o começo do ano. E eu sempre gosto de lembrar o seguinte: parte do crescimento que a gente teve de 2010 até 2014 se deveu a uma situação absolutamente única. Normalmente, quando se tem uma crise financeira, como se teve em 2008, acontecem duas coisas. As pessoas, digamos, nas economias centrais, têm que pagar suas dívidas. E uma das maneiras de pagar a dívida é liquidar ativo, é cortar também despesas. E isso, em geral, tem um impacto enorme no investimento em países como o Brasil. Então, a companhia lá, sei lá, em Memphis, em Filadélfia, ou onde quer que seja, ela tem que pagar contas. E ela vai fechar a operação no Brasil, ela vai vender, etc. Então, em geral, você vê uma saída de capital. Numa crise que nem foi em 2008, normalmente também, as empresas olham para o seu mercado, também nos países desenvolvidos, e dizem assim: poxa, isso vai ter uma recessão. O meu preço de venda dos meus produtos vai cair. Ele imediatamente aperta o seu fornecedor e as matérias-primas mergulham. Em 2009 não foi nada disso. Não foi nada disso por quê? Porque houve uma política anticíclica muito forte. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, foi primeiro um pouco de gasto fiscal e depois a política monetária. Então, o dono do capital, ele não era chamado a pagar contas, muito pelo contrário, o Fed dava dinheiro na mão dele e dizia: olha, procura algum lugar para investir. E foi por isso que aqui no Brasil, além de a gente ter uma folga, o real apreciou, etc. e tal. Isto, a partir de 2013, começou a se reverter. E um dia mais, um dia menos, alguma hora, vai começar o lift-off. Então, mudou. Este é um dos nossos principais parceiros comerciais e de financiamento, investidor no Brasil. Isto mudou, a gente tem que mudar. Do outro lado, as commodities não caíram
Porque um outro parceiro, que antes era pequeno, mas que hoje é muito grande, tá certo? Fez uma agressiva política anticíclica também, de outra natureza. Qual foi? Foram todos os investimentos que a China fez. Vão construir uma estrada, um trem-bala, 2 trem-bala, 4 trem-bala, 5, 10, 12, 25. Eles faziam 5 mil quilômetros de trem-bala. Chegou uma hora que aquilo acabou. Vamos para o imobiliário. Construiu. Quem foi à China, quem já foi no interior da China, já viu. Você vai numa cidade, sei lá, como fosse Uberaba, tem blocos e blocos de prédios de 30 andares. Tá certo? Chegou uma hora que aquilo acabou. E na China também acabou. Na China, o crescimento, inclusive de bens de consumo, está extremamente modesto. E eles estão reequilibrando com muito cuidado a economia, até porque também lá o crédito aumentou enormemente. Então, os nossos 2 parceiros estão em momentos bem diferentes. Não tem mais o momento de estar injetando e mandando dinheiro para fora, e também não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquela absorção de recursos. O reflexo é imediato. Quando a China parou rodar naquela velocidade, os preços da commodities caíram todos, e vão continuar abaixo por uns tempos. Tá certo? O próprio preço da energia, o preço do petróleo, um dia caiu pela metade. Agora, com o aumento da oferta que deve acontecer com o Irã voltando, vai ficar baixo por uns tempos. Então, o Brasil, independente de qualquer outra coisa, tem que fazer uma reengenharia muito importante. A gente não tem mais aquele empurrão das commodities e a gente vai ter que usar todas as outras coisas que o Brasil tem. Todas aquelas coisas que a 7ª economia do mundo, que ainda tem independência energética, que tem milhares de recursos naturais, que tem uma população de 200 milhões de pessoas cada vez mais educadas, tem para ser uma economia de sucesso e crescer. No mundo que cresce mais devagar, sim, mas a gente tem um enorme potencial. O que a gente precisa? Se organizar para vencer nesse mundo. Ajustar algumas coisas que talvez na época que tudo era fácil, tudo era festa, não fosse uma prioridade, e também ninguém vai estragar uma festa com coisa difícil. É assim que a gente faz na nossa vida e o país também faz. Mas agora a gente precisa enfrentar isso. E a gente tem instrumentos para enfrentar isso. Apesar de todo o ruído, o Brasil é uma democracia funcional. A gente tem como ver. Aliás, recentemente a gente viu como se montar uma agenda que vai em pontos cruciais para a reengenharia que a gente tem que fazer no país para voltar a criar empregos, para voltar a crescer, para uma economia que vai ser diferente da economia dos anos 2000. Uma economia que também vai ter que enfrentar os seus desafios fiscais, notadamente o aumento das despesas obrigatórias, que constrange enormemente a capacidade do governo de fazer investimento, a capacidade do governo tomar outras ações. Então, acho que é importante a gente entender em que ambiente e por que essa questão da reforma do ICMS se tornou ainda mais necessária, eu diria quase urgente. A gente percebeu isso no começo do ano, é uma coisa difícil, é uma coisa que envolve uma enorme coordenação. Eu me beneficiei de um trabalho que eu, de certo modo, estava antes do começo, ou no começo, lá em 2010, quando eu era secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, eu, de vez em quando, ia nos CONFASes, participava e tal. E eu me lembro muito bem, uma vez, num desses CONFASes, eu comecei a levantar todas as questões que travavam essa conciliação, tá certo? Tinha um problema do gás de um estado, tinha um problema da indústria eletrônica em outro, tinha um problema dos incentivos fiscais da indústria farmacêutica no terceiro, e por aí ia. E quando a gente olhava aquilo lá, a gente dizia que eu cheguei a uma convicção de que assim, isto é abordável. Dentro do tamanho geral, tem como enfrentar essa situação. Um colega meu, que foi também antecessor meu num posto que eu tive no governo federal e que tinha um cargo aqui em São Paulo, tá certo? Ele também teve essa avaliação e ele teve um papel junto com os outros secretários e muito importante de enfrentar essas situações. Eu acho que eu tenho que fazer aqui a referência que o trabalho do André Calab,
de 2010, 2011, até recentemente, foi muito importante em alguns casos, acomodar, ceder, ver que, dentro da ordem geral das coisas, vale a pena você ceder alguma coisa para ganhar algo que é mais importante. Então, essa discussão avançou bastante, até que no final do ano passado convergiu para um consenso. Esse consenso foi aprovado pela maioria dos secretários estaduais, no que foi chamado Convênio 70. Ele não foi um convênio, porque, como disse o ministro, você precisaria de ter unanimidade. E, na época, teve 2 ou 3 estados que não chegaram, não estavam prontos para fazer isso, só por cautela. Mas o importante é que aquilo se tornou um ponto focal onde que havia necessidade de ceder e tal. E se criou uma situação muito clara de como se poderia chegar a essa mudança fundamental. Qual é a mudança do ICMS que se está discutindo? A mudança do ICMS que se está discutindo é a chamada cobrança no destino. Imagino que a maior parte aqui esteja familiarizada com isso. Mas é importante lembrar por que isso é bom para a economia. Tem um aspecto do incentivo fiscal, da guerra fiscal, e a guerra fiscal, acho que o principal ponto da guerra fiscal é o seguinte: ela se exauriu. É lógico que uma guerra desse gênero é uma espécie de uma corrida armamentista, ou como alguns dizem, uma corrida para o fundo do poço, em que, na verdade, alguns devem já ter participado disso, aquela ideia de se dar um benefício fiscal para atrair uma empresa, obviamente é uma coisa que pode ser replicada para a maior parte dos estados. E ela é muito eficaz para trazer uma empresa de um estado para o outro. Por quê? Porque o estado que tem várias empresas, ele não pode repetir aquele benefício para o conjunto das suas empresas, seria muito caro. O outro oferece aquilo e 1 ou 2 empresas vão. Agora, ele é muito menos eficaz para empresas novas, porque para empresa nova, para atividades novas em particular, todo mundo pode oferecer, tá certo? Então, não é uma vantagem competitiva. E, na verdade, vários estados estão percebendo isso. É evidente que as empresas que já foram, você tem que prestar atenção para não ter uma morte súbita que inviabilize aquela atividade. Agora, a notícia é o seguinte: o risco da morte súbita não vem da reforma do ICMS, vem da inércia. Por quê? Porque o Supremo Tribunal ele está atento e muitos dos benefícios que foram dados são inconstitucionais. E o ministro Gilmar e outros ministros já indicaram que eles podem, subitamente, dar uma súmula, tá certo? Que torne todos os benefícios inconstitucionais, o que levaria à cessação imediata desses benefícios. Então, o risco não está em entrar num processo de convergência. Evidente, toda mudança tem seu risco, mas o real risco está em não fazer nada. Porque, em não fazer nada, as empresas que existem hoje podem perder os seus benefícios de repente. E aí você vai ter um desequilíbrio. Se você tiver um horizonte programável de mais 8, mais 10 anos para ir se ajustando, é evidente que uma empresa que esteja no estado A, B ou C, ela, nesse período, já diluiu o custo de capital de estar lá. A não ser que ela opere em condições absolutamente gravosas, que nem sequer o seu custo operacional seja coberto por estar no estado A ou B, é evidente que, você dando um horizonte, esses investimentos não serão prejudicados e provavelmente continuarão no estado, mesmo que haja esse declínio. Até porque se manteve a diferença de alíquotas entre, vamos dizer, o norte, nordeste, centro-oeste e o sul. Então, quando se exporta de lá para cá, fica com 7%. Quando se exporta daqui para lá, fica apenas 4%. Então, como disse o outro dia o meu querido colega Mauro Benevides, do Ceará, na verdade não está se eliminando, está se reduzindo o diferencial de 5 para 3, e se está também levando a maior parte da arrecadação para o destino, o que tem um efeito a desenvolvimento regional extraordinário. Por quê? Porque, assim, parece até coisa de americano, né? O imposto fica onde ele é pago.
Esse é um conceito extraordinário, né, Fernando? Onde você paga o imposto, ele fica ali para financiar o governo daquele local. Na hora que você faz o imposto no destino, significa que o consumidor, digamos, sei lá, da Paraíba, tá certo? Quando ele compra algum produto que venha de outro estado e paga o ICMS, esse ICMS fica ali na Paraíba para pagar a segurança, para pagar os professores, para pagar, dar liberdade, inclusive, para o governador ter um pouquinho de respiro e poder fazer políticas dele, fazer as decisões do Executivo. Então, na verdade, o princípio do ICMS, do ponto de vista político, é o seguinte: o imposto fica onde ele é pago, que é uma evolução, inclusive, num país democrático, é exatamente o que a gente precisa. Do ponto de vista da economia, significa que, na hora que você faz cadeias mais sofisticadas, inclusive na indústria, significa que você não vai ficando acumulando crédito, que depois vai ter um problema lá na ponta, e, inclusive, na exportação. Você diminui o acúmulo de crédito para exportação. Com isso, você torna a economia muito mais eficiente. Há alguns estados para os quais não há apenas benefícios. Em alguns estados que têm uma economia, uma população relativamente pequena e produzem muito para exportação, ou são um caminho para exportação, a situação é um pouco mais ambígua. É o caso, por exemplo, do Espírito Santo. O Espírito Santo tem portos importantes. Hoje, ele acumula uma quantidade muito grande de créditos que vêm de outros estados. Por exemplo, vem o minério de Minas, vem uma opção de coisa de Minas que vai procurar a exportação. Na hora que ele passa de Minas para o Espírito Santo acumula crédito. Isto vai melhorar. Por outro lado, em algumas outras operações em que o Espírito Santo ia para outros estados, ele vai ficar menos bom. Por isso, nessa estratégia, sempre foi discutido como ter um fundo de auxílio para permitir a transição. Sempre é importante, né? A gente tem aquele negócio, quando estuda economia, da melhora de Pareto. É lindo, você sabe que esse ponto é melhor que esse. Mas e o caminho? Então, o governo, que também foi uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo, constituiu um fundo de auxílio para essa transição, para a convergência das alíquotas, para pegar situações em que, durante o caminho, possa haver perdas. Ele também constituiu, exatamente como substituição à questão dos incentivos fiscais, um fundo que financie a infraestrutura. Por quê? Porque o Estado, em vez de concorrer dando benefícios para a indústria, que todo mundo pode repetir, o que ele vai fazer, que não gera, na verdade, riqueza, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai investir em infraestrutura de tal maneira que a empresa possa estar lá em condições melhores. Você melhora, por exemplo, o acesso, a logística. Bom, então vale a pena. Hoje, eu vou no estado A, poxa, eu preciso de algum auxílio, porque a logística para sair dali é muito complicada. Então, em vez de dar o auxílio e continuar a ineficiência, a gente está criando um fundo que vai diminuir a ineficiência, que vai realmente criar condições de equalização de concorrência melhor. E isso vai no coração do desenvolvimento regional. Essa ideia não foi minha, essa ideia já existia. O único problema era como financiar esses dois fundos. Num certo momento, havia feito uma promessa que ia ter 298 bilhões para fazer isso. 298 bilhões, talvez nem fosse suficiente. Na verdade, não havia nada, tá certo? E essa era a discussão que os governadores nos colocavam desde o começo do ano, e a gente começou a discutir, e aí começamos a conversar com o Senado, etc. e tal, chegamos até a pensar em um imposto específico para isso, quando surgiu a oportunidade de financiar essa transação de uma maneira que nos pareceu bastante produtiva, que era através de permitir a regularização de capitais não declarados, de origem lícita, mas não declarados no exterior, que é a conhecida repatriação. Não uma repatriação, porque é óbvio que ninguém vai exigir as pessoas trazerem o dinheiro para cá. O que elas têm que fazer é pagar o imposto. E uma multa, porque, pela lei, especialmente antigamente, você não podia fazer isso, o envio do dinheiro era um crime, para você pagar por esse crime, você tem uma multa. A ideia do governo
que veio do Senado, de discussões que lá na Fazenda a gente manteve com os senadores, é usar o recurso que venha dessa oportunidade de regularização para financiar, para alimentar esses dois fundos. Então, é uma operação que, obviamente, ela é conectada. Você começa o trabalho de convergência, você cria, você desenha um mapa, e não precisa começar imediatamente. O importante é você criar um mapa, é você criar a segurança jurídica, é você dar uma sinalização para a empresa de como que vai ser a vida daqui a 2, 3 anos. E aí você, para fazer isso, a gente tem uma fonte, que é uma fonte hoje, obviamente, contingente, porque tem que passar a lei, tem que ver quanto que vai vir de dinheiro, mas que também tem inúmeras vantagens para o Brasil em outros aspectos. Ela resolve o ICMS, mas ela também desbloqueia recursos que há uma ideia de serem muito vultosos e que, com a mudança do ambiente internacional, quem leu o Financial Times há 2 dias tinha uma longa reportagem sobre isso. Aliás, assim, eu vou um pouquinho, me lembrou um pouquinho o Zé Simão, País da Piada Pronta. Eu li ontem, assim, a Suíça cria programa de incentivo à repatriação. Todos os países criaram, e agora a Suíça criou um incentivo à repatriação. Então, a gente realmente não está sozinho nesse assunto, tá certo? Por quê? Porque o ambiente mundial nesse assunto mudou. Então, é extremamente oportuno e significa, na verdade, uma liberação de uma quantidade bastante significativa de capitais brasileiros, que não vão ser obrigados a virem para aqui agora, mas que, obviamente, ficam livres para, quando a economia voltar a crescer, virem já liberados, com o imposto pago, tudo certinho. Então, isso é muito importante. E eu acho que a gente tem as peças, os governadores, praticamente todos os governadores mandaram uma carta para o presidente do Senado e para o Ministério da Fazenda, apoiando a votação da chamada Resolução 1 de 2013, que exatamente põe aquele convênio 70, que eu mencionei há pouco, como uma regra de transição para a gente ir chegando ao longo de 8 anos até os 7 e o 4. Então, assim, as peças estão ali. Agora é a gente combinar vamos dizer assim, o desenvolvimento dessas. Dentro desse quadro, só para terminar, eu queria falar de uma outra coisa que nos dá uma visão de um próximo passo para tratar todas as questões. Vocês devem ter acompanhado recentemente esse desenvolvimento, vamos dizer, dessa agenda do Senado, e que pega muito uma agenda que eu acho que é uma agenda que a gente constrói junto, que, inclusive, eu até acho que está disponível no site da Fazenda, eu sugiro que se leia isso, eu acho que o Fernando depois vai falar um pouco disso, que é o que a gente chamou de Agenda de Cooperação Legislativa para o Crescimento. Ali se dá uma noção de alguns blocos essenciais para a gente fazer esse caminho da recuperação econômica. Eu diria que tem 3 blocos ali. O primeiro bloco é esse da reforma do ICMS, por todas as razões que eu falei, e desta maneira costurada que eu mencionei. E também inclui a reforma do PIS/COFINS, que o Fernando mencionou. E essa reforma do PIS/COFINS, eu chamaria a atenção que ela é fundamental para a gente aumentar a eficiência do Brasil. Ela transforma radicalmente os impostos de valor agregado no Brasil, que desde o começo tinham a característica que o crédito era associado a algo fixo, e que criava toda essa questão de discutir se aquele insumo foi incorporado ou não foi incorporado ao bem. Quantos aqui já tiveram que lidar com ICMS ou com PIS/COFINS? Então, vocês têm uma ideia do que isso significa, não é? Agora, muda. Agora, o crédito financeiro é o seguinte, você mostra o destaque na nota fiscal e você tem o crédito. Muda completamente a arquitetura, com uma simplificação tremenda, e também permite você ter uma horizontalidade extraordinária, ou seja, você vai realmente tributar apenas o valor agregado, qualquer que seja a tua atividade. O que você fez de transformar o que você tinha, o que você trouxe de insumos, para o que você vai vender? Quer seja na área de serviços, quer seja na área da indústria, quer seja numa coisa cada vez mais comum, que é a indústria junto com serviços,
tá certo? Você vai poder tratar todo mundo igual e todo mundo vai poder ter crédito, inclusive na área de serviços. Vai ser importante, é óbvio, como a gente vai aumentar a quantidade de créditos admitidos, a gente também vai ter que ajustar a alíquota. Mas para evitar o risco de isso significar um aumento de carga tributária, a gente quer fazer isso em etapa. Começa com o PIS, que é menorzinho, calibra a alíquota, exercita durante um tempo, digamos um ano, aí vê se aquilo está certinho, aí dá uma nova calibrada, leva para o COFINS, e aí roda os dois juntos, e depois que estiver tudo certinho, você eventualmente transforma num novo imposto, que vai ser um imposto único de valor agregado com crédito financeiro. E pode ser que, se aquilo, depois de um tempo funcionando, todo mundo acostumado, aquilo, obviamente, vai acabar sendo também adotado pelo ICMS. E aí, as 2.600 horas lá de necessárias para se fazer o cumprimento das obrigações tributárias, que aparecem no Doing Business, provavelmente vão cair para 300, 400, para a média mundial, que vai até 600. Então, você vai diminuir em 80% o tempo. Isto é simplificação, isto é tornar as empresas brasileiras mais competitivas. Assim como o que foi mencionado e que está ocorrendo hoje, a abertura do Brasil para novos mercados. O governo está com conversa de livre comércio com o México, Colômbia, Peru, com a União Europeia, exatamente para facilitar a integração das nossas cadeias produtivas com as cadeias globais. Nesta nova fase da economia brasileira, isso vai ser absolutamente essencial. E, para isso, a reforma do ICMS e a reforma do PIS/COFINS são essenciais. Mas tem mais duas coisas nessa agenda de cooperação que eu acho que são muito importantes. Tem uma que é um grande auxílio para uma outra coisa que nós estamos fazendo, e que eu não mencionei, mas que faz parte desse ajuste que está acontecendo, que é toda a questão das concessões em logística, concessões de modo geral. A gente sabe que a gente vai ter que cada vez mais usar o capital privado para desenvolver as coisas essenciais, atacar os gargalos da nossa economia para a gente ser mais produtivo. Muito bem, nesta área, eu acho que há três coisas que a gente tem para melhorar. A primeira é a questão da chamada contratação dos projetos, de mesmo das concessões. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que separar a contratação rotineira, 866, de contratações de grandes projetos. Nós já temos a RDC, eu acho que tem espaço para melhorar. E é importante notar que isso não tem a ver só com as obras contratadas pelo governo. Por quê? Porque a lei de licitações, de concessões, que é de 95, ela se abebera muito, e a própria Justiça transportou uma opção de coisa da 866 para a lei de concessões, uma é de 93, a 866, a outra de 95. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse sistema, tá certo? Ter uma coisa que seja mais prática para grandes projetos, que diminua o risco, que seja mais eficiente, que, inclusive, em alguns casos, a 866 é feita para coisas de 5 anos, de curto prazo. Uma concessão é um negócio de 20 anos, tá certo? Então, contratação. Esta é uma coisa que está na agenda do Congresso, do Senado, e que a gente tem também dados importantes. A segunda coisa é o componente da execução do projeto. Aí cada um chama como quiser, se fast track, coisa, mas sem prejuízo de se protegerem os direitos, inclusive direitos difusos, você, para projetos de alta prioridade em particular, você dá prioridade também para o atendimento. Porque um dos maiores problemas em qualquer projeto é você atrasar o projeto. É você passar... Ontem eu estava com a ministra Isabela. Ela estava dizendo que tem um projeto no Norte, que ela está pronta há 2 anos para dar uma licença ambiental, mas ali no caso é indígena, mas por uma outra razão, no caso indígena, essa licença não pode ser dada. Então, a licença ambiental está pronta, mas tem uma interrogação. Isso é para passar uma linha de transmissão em cima de uma estrada que já existe. Essa estrada atravessa uma área que se tornou indígena, mas é uma estrada que já existe. E a linha de transmissão ia passar na faixa de domínio, que já é liberado. E você não consegue ter uma liberação. E o terceiro ponto, então nós temos a contratação, nós temos a execução, e a outra vai ser a operação desses ativos. E aí é muito importante, é uma mudança que eu acho muito importante.
que é passar do regime atual, chamado, vamos dizer assim, cuja base para aqueles que estão envolvidos nesse tipo de coisa vão entender, a base é o chamado equilíbrio econômico-financeiro e o reequilíbrio econômico-financeiro, para um conceito de um contrato juridicamente perfeito, ou seja, não tem aquele negócio, qualquer coisa que aconteça, você vai lá e mexe no contrato e tal, e aí aumenta e põe aditivo, papapá. Não, contrato é contrato, é isto, e aí isto cria uma disciplina, e essa lei também diria, que não se podem criar outras leis, inclusive iniciativas legislativas, que impactem esse contrato. Então, você cria uma disciplina, você protege aquilo, inclusive, contra outras iniciativas. Eu estava comentando com o professor Delfim Neto que isso é um pouquinho como a transformação que a gente fez quando acabou a correção monetária. Reequilíbrio econômico-financeiro é que nem correção monetária. Uma brilhante ideia que permite acomodar um ambiente um pouco menos estruturado, um pouco mais bagunçado, tá certo? Que tem choques, que tem inovações, que tem isso, tem aquilo. Então, como você não consegue prever nada, você põe para dentro do contrato que aquilo lá vai ser digerido, acomodado. Era isso a correção monetária, para quem se lembra, era exatamente isso. O problema é que na hora que você faz isso, bom, então a inflação não é mais problema, ok? Porque tem correção monetária, e a inflação vai piorando, vai piorando, vai piorando, e a eficiência da economia vai caindo, caindo, caindo. Quando se acabou com a correção monetária, aí todos os incentivos se alinharam. Você tem que ter disciplina, porque se você tiver inflação, aí o custo vai ser muito grande. Então, a complacência com a inflação diminuiu. Se a gente mudar desse conceito do equilíbrio econômico-financeiro, que suporta tudo, para um contrato que é juridicamente perfeito, o resto da economia, o resto das ações, as ações dos agentes econômicos e públicos, vai ter que mudar. Então, você consegue criar um novo sistema de incentivos. E isso é o que acontece no resto do mundo, tá certo? Esse princípio era um princípio lá francês, de meados do século, da época, sei lá, até da época de Vichy e tal. E hoje não é assim, hoje na Austrália não é assim, nos outros países não é assim. Cada vez mais você tem um contrato, que é um contrato. Isso vai permitir, por exemplo, para quem também faz dessa área, você começar a ter real project finance, tá certo? Ou seja, um projeto que, assim, ele forçará o resto da economia a ter mais disciplina. Isso diminuirá o risco dos projetos, o que diminuirá a taxa de retorno, o que, quem sabe, quando todos estivermos asas e andares, nos permitirá cair a taxa de juros de longo prazo, tá certo? E incentivar os investimentos. A gente só chega lá tomando esse tipo de medida. E esta é uma medida que hoje, pelo menos no conceito, já está nessa agenda que está no Congresso. Então, a gente tem que trabalhar para transformar isso numa coisa sólida, real, equilibrada. 3 aspectos que mudam o ambiente para um investimento de longo prazo, as concessões, na contratação, na execução e na operação, com mais disciplina, com mais redução de risco. E, finalmente, nessa agenda de cooperação, obviamente, a gente tem que lidar com as questões fiscais, tem lá a necessidade de você desenvolver novas ferramentas para olhar a despesa obrigatória, a própria desvinculação de receitas para dar mais liberdade no momento que você tem certas restrições, e um tema que, obviamente, é extremamente importante por causa da visibilidade, do impacto que dá na sustentabilidade da dívida, que é a própria questão que a presidente já havia levantado quando criou aquela comissão em maio, que é a questão de lidar com a Previdência Social e a idade mínima de aposentadoria e aspectos disso. Ainda, evidentemente, uma agenda na área trabalhistas, você aumentar o poder dos sindicatos na negociação, coisas que têm sido defendidas por algumas centrais sindicais e que também nos trariam mais próximos do modelo que acontece na maior parte dos países e que, com a maturidade da economia brasileira, eu acho que começa a ter espaço. Mas, enfim, eu acho que, como estava lá na reunião, com os senadores foi comentado, assim, mas por onde que a gente começa? A gente começa pelas primeiras coisas,
Então, acho que talvez antes, e sem prejuízo de se discutirem outros assuntos, o importante hoje é a gente ter essa agenda de fazer os ajustes tributários, da estrutura tributária, necessários para a gente aumentar a competitividade das empresas, simplificar dramaticamente a vida das empresas, ICMS, PIS, COFINS, muda. E o Brasil depende muito de impostos indiretos. Então, esse bloco, o bloco das condições de contratação, de execução, de operação, de concessões e outros ativos do gênero, e a parte de olhar, muito olho no olho, na questão fiscal. Se a gente conseguir isso, junto com todo o trabalho que o governo está fazendo de abertura comercial, de simplificação, muitos daí devem conhecer Recof, o e-social, outras coisas que, usando novas tecnologias, você está simplificando a vida das empresas na hora de preencher as coisas para imposto, etc., coisas que algumas só no Brasil tem, e também um outro deles que eu acho muito importante, que é o Sinter, que é unir todos os cartórios numa rede eletrônica. Enfim, tem uma série de coisas de facilitação, de eficiência do lado administrativo que acompanham essas grandes visões. Então, eu acho que é um momento muito importante. O ajuste está andando, a economia, com esforço que acontece, até o desconforto que acontece nos momentos, está se ajustando à nova realidade internacional e o que a gente precisa para criar real emprego, para melhorar, continuar todo o processo de inclusão social dos últimos anos, tá certo? Em condições diferentes. O nosso ambiente é diferente, mas está acontecendo. E agora, uma agenda legislativa que a gente tem que ter ambição de conseguir realizar, porque é exatamente aquilo que tantos chamam a agenda pós-ajuste. Eu acho que aí tem a referência na página, para quem quiser consultar. É um documento muito simples, em linguagem bastante simples, mas eu acho que é importante para entender qual é a estratégia e como é que a gente está desenhando essa rearrumação da economia brasileira. Então, simplificar, melhorar a vida das empresas, criar oportunidades de trabalho, é isso que a gente tem que fazer e tem que começar agora e tem que aproveitar as oportunidades e trabalhar duro para conseguir leis que realmente criam ambiente para fazer isso. Muito obrigado. Ministro, nós temos aqui uma boa dúzia de perguntas, mas, em respeito ao tempo de Vossa Excelência, eu vou resumi-las em 4 que, no fundo, na minha opinião, incluirão todas elas. A primeira é a seguinte: o ajuste fiscal de curto prazo está concluído? Precisaremos de novas medidas para 2015 e 2016? Eu acho que... Alô? Esse fala. Eu acho que há trabalho a ser feito. Há trabalho do lado das despesas e, eventualmente, até do lado da receita também. Como eu falei, a deterioração fiscal dos últimos anos é muito significativa e, obviamente, a gente não pode brincar com isso. A gente tem aí a questão da dívida, a evolução da dívida. A gente sabe que, se a gente tropeçar nisso, os custos para a sociedade, os custos para as empresas serão muito altos. Então, a gente tem que, sim, ter uma priorização na área fiscal forte. E a presidente está convicta e tem sido transparente a esse respeito. Assim como em outras áreas, a presidente tem tido a coragem de pôr em segundo lugar a sua popularidade e, em primeiro lugar, avançar com as coisas que a gente precisa para a economia se recuperar, para o país continuar avançando. Ministro, há alguma clara iniciativa para a diminuição do tamanho do Estado?
Eu diria que ela ainda é incipiente. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser construída e ser entendida. Mas eu diria que, na verdade, ela tem que ter uma iniciativa de crescimento do resto do país. E, sim, a gente tem que olhar, a gente tem que fazer escolhas em relação à questão de despesas obrigatórias. Isso não é uma coisa só do Brasil. Na verdade, no mundo inteiro, isso está acontecendo. Outro dia eu estava numa reunião, não lembro se era FMI, G20, com o primeiro-ministro, o ministro da Economia da Austrália. Na Austrália também houve uma certa erosão da base tributária. Eles também tiveram um choque, obviamente, de commodities, né? Para quem lê, sabe que até a própria imigração para a Austrália vem caindo, etc. Então, eles lá, já há uns 2 anos, começaram a fazer reformas importantes, muito do lado da despesa. Na época, até tinham criado uma hiper-royalties para minério, só que eles criaram hiper-royalties para minério quando o preço do minério caiu. Então, na verdade, 6 meses depois o preço do minério caiu. Então, um país que tem a tranquilidade da Austrália, etc., tem feito um trabalho e olhando esse tipo de despesa, e a gente tem que continuar a fazer isso. E também tem que continuar, por exemplo, essa agenda que eu mencionei, de você transformar em contratos, vamos dizer assim, juridicamente perfeitos, ela é extraordinária, porque ela também significa o seguinte: não se vai ficar discutindo eternamente Estado-operador, etc. Essa é uma maneira de se diminuir o Estado, dando clareza aos relacionamentos, tá certo? Então, acho que nas 2 direções há trabalho para ser feito, com equilíbrio, sem assodamentos, mas com muita firmeza e sabendo o que é necessário para a nossa economia, a nossa livre iniciativa ser cada vez mais livre. A gente só vai crescer se houver liberdade de iniciativa, se o lucro for reconhecido como um componente essencial para as pessoas, para as empresas investirem, porque você investir com o dinheiro dos outros é muito bacana, mas você tem que investir com o teu próprio dinheiro. Você só vai investir isso se tiver um nível de lucratividade. Isso tem que ser bem entendido. Ministro, a cadeia de inovação é extremamente onerada. Em alguns casos, é como se a gente ignorasse que ela tem muito risco. Qual é a agenda para acelerar a inovação para além do financiamento? Essa é uma boa qualidade. O Brasil tem esse aspecto, as pessoas não se tocam muito, mas o fato de que a nossa tributação depende muito dos impostos indiretos, impacta exatamente a inovação, tá certo? Então, isso é uma questão estrutural. Na medida em que a gente não tiver pressão para continuar aumentando, particularmente impostos diretos, isso diminui, tá certo? Dando um exemplo muito simples, em muitos casos, o ICMS prevê você pagar o ICMS para a máquina antes da máquina chegar, tá certo? No caso da Lei Candir, há um deferimento e tal, mas é necessário, você tem que pagar as contas, mas também significa que você está amarrando ao financiamento. Então, essas questões fundamentais que têm que ser tratadas e enfrentadas. Nesse sentido, o imposto sobre lucro é mais favorável a pessoa tomar risco, ganhou e paga um pedaço, não ganhou, não paga, do que impostos indiretos, que, independente do teu resultado, você vai ter que pagar. Por isso que imposto é uma das coisas mais importantes para a decisão de risco das pessoas e das empresas. A busca pela simplificação, racionalidade e melhoria da competitividade são os objetivos centrais da reforma PIS e COFINS. Na última reforma, há alguns anos, não houve neutralidade na carga tributária. Nesta haverá? Eu acho que esse é o objetivo. Evidentemente, neutralidade significa, já que não há neutralidade hoje, o senhor me corrige o raciocínio pela lógica, mas se não há neutralidade hoje, a gente vai procurar neutralidade, provavelmente alguns vão pagar menos, ficarão quietinhos, e, eventualmente, alguns sentirão que talvez achem que vão pagar mais e serão bastante loquazes. Esse é o problema da média, que eles não entendem que todos não podem ficar abaixo da média ao mesmo tempo.
Bom, então, se o senhor me dá um certo apoio intelectual ao meu raciocínio... Total. Mesmo então, porque a outra fui eu quem fez. Então, tá bom. Bom, se a gente consegue entender isso, eu acho que a gente tem tudo para ganhar. E ter uma real simplificação, uma real horizontalidade, e entender que vai ser um imposto sobre o valor agregado. Se, para agregar valor, uma empresa, um setor, necessita de menos insumos, ele vai ter menos crédito. Mas naquilo que ele agregou, ele vai ser tributado igual aos outros. Eu acho que esta é a neutralidade. E isto é fundamental para não distorcer a alocação de capital. E o capital alocado corretamente é uma das ferramentas mais poderosas para a gente crescer, para a gente diminuir a ineficiência da economia. Então, o PIS/COFINS horizontal, dando crédito simplificado, mais amplo, que inclui eletricidade, que inclui outras coisas, pode ser uma ferramenta, deve ser uma ferramenta muito importante, inclusive para a indústria. Eu acho que o Brasil vai ter agora um período muito favorável para a indústria. Lógico que é uma competição global, é lógico que há, de certo modo, ter uma capacidade ociosa em alguns países, é lógico que a gente vai ter que correr atrás, fazer investimentos, realmente desenvolver tecnologias aqui dentro, mas eu acho que a gente tem agora um ambiente, já pelo ajuste do câmbio, se a tributação se tornar mais homogêneo, um ambiente bastante favorável para a gente ter um crescimento industrial. É lógico que a fronteira de indústria hoje é muito diferente. Aliás, um dos problemas do Brasil, quando você olha na competição mundial, é que a gente quer vender produto. Eu vou falar aqui uma coisa que é meio chavão, mas as pessoas não querem comprar produtos, as pessoas querem comprar solução. E isso significa que você botar serviço, a inteligência junto com o produto, vai ser cada vez mais fundamental para a nossa indústria reconquistar o espaço que ela merece e que eu sei que ela tem capacidade de alcançar num ambiente que dê espaço para ela. Ministro, pedimos a Vossa Excelência que receba a nossa gratidão, a gratidão do ANCHAM. Saímos daqui todos muito reconfortados. Temos no timão alguém que sabe que precisa ajustar as velas com a direção do vento. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado a todos.